Renato, você é autor desse artigo, Segurança Pública, o Desafio da Informação. Muito obrigada por ter vindo conversar conosco a respeito desse tema tão importante, também sobre as informações que você compilou aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, eu queria começar exibindo um vídeo que a nossa equipe preparou, falando justamente a respeito de um dado muito importante que está aqui nesse artigo. Vamos observar. A violência urbana é um dos problemas sociais mais graves do Brasil e causou 1 milhão de mortes nos últimos 30 anos. Dados compilados pelo Boletim Primeira Análise mostram que a taxa de mortes por agressão subiu de 22,2 por 100 mil habitantes em 1990 para 26,9 em 2013. Esses números mostram a necessidade de uma política mais eficiente de produção e articulação de informações que ajudem a combater a criminalidade e aumentar a transparência na prestação de contas. Bom, Renato, esse dado que a gente observou nessa peça, que é o de mortalidade por agressão, houve essa alta, é um dado nacional. Quando existe uma análise regional, uma análise por regiões, a gente tem números muito diferentes de acordo com a região do país? Sim, infelizmente nós temos no país ainda situações bastante graves de violência. Nós temos a região nordeste do país com taxas que chegam a 40, 50 casos para cada grupo de 100 mil habitantes e temos situações como a de São Paulo, que tem conseguido reduzir, principalmente do ano de 2000 até agora, a taxa de homicídio para patamares bastante menores. E isso é um bom sinal do que está sendo feito aqui. A gente tem que até aprender com o que está sendo feito aqui, se é possível replicar em outras regiões. Não que nas outras regiões também não haja esforços e tentativas. Você estava falando do Nordeste, e aqui você traz no artigo a situação especialmente preocupante de Alagoas e Ceará, e por outro lado, como você mencionou, São Paulo como um exemplo positivo nessa particularidade. Então, que tipo de aprendizado poderia ser levado para essas regiões? Quais são as diferenças que fazem com que a gente tenha números tão díspares em regiões diferentes aqui do Brasil? Nós temos realidades socioeconômicas, demográficas completamente diferentes. O Brasil é um país muito grande e isso remete a várias questões. Mas num levantamento recente que eu também colaborei, que não está necessariamente descrito no texto, mas que vale chamar a atenção, nós fizemos um levantamento da história das políticas de segurança pública do Estado de São Paulo nos últimos 30 anos, desde a redemocratização. E o que a gente percebe, que de alguma forma a gente também vê que está sendo implementado em outros estados. São Paulo conseguiu reverter a taxa de homicídios a partir de um tripé que está fundado em 3 eixos. O primeiro deles, participação social e aproximação com a comunidade, isso muito em função, lá nos anos 80, da criação dos conselhos de segurança pública. O outro eixo, que é aperfeiçoamento da informação e da inteligência e uso intensivo dessas informações, e o São Paulo foi também pioneiro na transparência com a lei de 1995, da 9.155, que foi uma lei que obriga o Estado a publicar, as polícias a publicarem dados regularmente. Isso revoluciona completamente o dia a dia das instituições policiais. E, por fim, a integração operacional das polícias, no caso, e da sua articulação com outras esferas de poder e governo, como Ministério Público e Judiciário. Quando você coloca a Polícia Civil para conversar com a Polícia Militar, quando você coloca a Polícia Civil para conversar com o Ministério Público de uma forma mais articulada, coordenada, você tem ganhos de eficiência. E um exemplo muito claro, num caso de homicídio, quem chega primeiro, quase sempre, é a Polícia Militar. Mas a investigação, o inquérito, cabe à Polícia Civil. Se eu não tenho articulação, a Polícia Militar não preserva o local, não espera que a perícia chegue. Então, nós temos que ter toda uma série de protocolos. E São Paulo foi fazendo isso. Esse modelo tem sido agora replicado em vários lugares no país. O próprio Ceará tem implementado uma política parecida e, do ano passado para esse, já tem conseguido reduzir os índices, mesmo Alagoas, que continua sendo o estado com índices mais altos do país, já tem reduzido os seus indicadores. Ou seja, ações baseadas no tripé participação, informação e integração são
ações que com certeza ajudam a melhorar a situação, só que isso remete a várias outras questões, como no texto eu tento apresentar. Outra coisa que você apresenta no texto que me chamou muita atenção é a difusão de muitas informações em relação à segurança pública, muitas vezes pela imprensa, informações que não têm nenhum tipo de respaldo. Eu queria que você desse alguns exemplos para a gente tentar entender de onde, né, saem essas informações, que tipo de informação é essa que acaba circulando e que a gente simplesmente não sabe de onde foi retirada. Nas políticas de comunicação de governos, até mesmo na tentativa de você analisar de forma bastante impressionista, como muitas vezes acontece na mídia e na opinião pública, nós geramos mitos, verdades que vão sendo verdades, na verdade, pela repetição e não pela evidência. E aí a importância de pensar que para você ter dados de qualidade, você precisa ter também toda uma política de articulação e de produção de evidências científicas robustas. Um exemplo claro disso, nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 2000, nós tínhamos uma grande verdade que era o número ideal de policial para cada grupo de habitantes era um policial para cada 200 habitantes. Esse número nunca foi computado, porque não existe um número ideal. Fazer polícia numa cidade como São Paulo exige um determinado efetivo. Fazer polícia no interior do Acre exige um outro completamente diferente. Fazer polícia quando você tem recursos tecnológicos, como câmeras, como viaturas, exige um determinado efetivo. Fazer polícia no interior, quando você tem que aproximar com a população no padrão de policiamento comunitário, completamente diferente. Então, assim, esse foi um dos mitos. Esse mito passou. Hoje nós temos um outro mito. Segundo quase todos os jornais, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, propugna que qualquer situação, no caso das mortes por agressão, abaixo de 10 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, seria não epidêmico. Acima disso, nós teríamos um quadro epidêmico, ou seja, uma epidemia de violência. Porém, a OMS nunca fez esse cálculo. Não existe nenhum documento técnico da Organização Mundial da Saúde que mostre isso. O que existe são regras gerais da OMS que dizem, a partir de estudos com mortalidade infantil, que taxas acima de 10 seriam epidêmicas. Mas estaremos falando de mortalidade infantil, não de homicídios. E aí você transpõe rapidamente, vira uma verdade, e você com isso vira, na verdade, mais uma peça de comunicação do que de planejamento de políticas mais eficientes. Então, assim, você cria um fato e esse fato dificilmente ele é desconstruído. São vários outros na história, mas em especial remete a uma discussão. Quando a gente fala de informação, a única forma como a gente consegue garantir a confiabilidade dessas informações é com muita transparência, é com muita... o que é muito clássico na Fundação SEAD, investimento na qualidade dessa informação a partir de transparência e a partir de regras, metodologias que possam ser testadas e replicadas por qualquer um interessado para saber se o resultado é esse mesmo. É verdade. Houve uma situação recente, na época em que se discutiu a redução da maioridade penal aqui no Brasil, em que começaram a surgir muitas notícias também a respeito do número de crimes cometidos por menores de idade aqui no país. Essa é uma outra área em que é possível haver margem para bastante confusão em relação a esses dados, principalmente quando a gente fala de homicídio? Sem dúvida. No debate extremamente ideologizado que é sobre a redução da maioridade penal dos 18 anos para 16, alguns até falam de 14, 15 anos, e se apegam a suas convicções menos às evidências. Um discurso agora que passou pelo Congresso a redução, pela Câmara dos Deputados a redução, um discurso que ficou muito evidente foi de que os adolescentes são responsáveis por boa parcela dos homicídios cometidos no país. Essa é uma informação que a gente não tem como confirmá-la. Por quê? Uma conta simples para o telespectador entender. Nós temos uma questão hoje no Brasil, de cada 100 homicídios, a média é que apenas 8 são esclarecidos. 92, a polícia não consegue esclarecer. Claro, isso é a média, porque em alguns estados isso é um pouco mais, outros um pouco menos. Então, nós só temos informação, em tese, de 8. E desses 8... cada estado adota uma metodologia diferente para calcular. Então, você tem ali 20, 15, 30% de envolvimento de adolescentes nesses casos. Só que, como eu faço uma conta só com 8%,
e os 92 restantes? As perguntas que nascem daí são bastante sérias. Qual é o tipo de investigação conduzida? O crime que envolve adolescente, ele é mais visado de investigação ou ele é mais fácil de ser investigado? Ou seja, você remete à discussão sobre a forma de trabalho e de esclarecimento de crimes. Então, hoje, infelizmente, nós não temos condições de responder essa pergunta de forma absoluta. O Brasil não sabe quantos são os adolescentes envolvidos na criminalidade. Tem chutes, tem palpites, mas temos pouquíssimas evidências para poder dizer e pensar planejamento e formulação de políticas públicas. Essas duas coisas estão super ligadas, né? Ter esses dados para poder fazer esse planejamento. É interessante, quando a gente olha para o cenário das políticas públicas no Brasil, que a ideia de você ter informações de qualidade não é uma ideia nova. A gente pode pensar, e também não é uma ideia só da democracia. Nos anos, o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, foi criado nos anos 60, na ideia de planejamento. Mas qual é a diferencial e a vantagem da democracia, que é exatamente quando você incorpora a dimensão da transparência? Quando você tem transparência, você consegue fazer com que as instituições prestem contas das suas atividades e você melhora a capacidade para que essas instituições sejam mais eficientes. A população está mais próxima, a população pode cobrar, a população pode visualizar. E aí, essas informações precisam estar muito disponíveis, porque senão, o que acontece? Você constrói política pública mais na convicção pessoal do dirigente e que não necessariamente é aquela mais eficaz. Você tem a legitimidade que o governante eleito tem para implementar política, mas, por outro lado, você tem que aumentar a capacidade que esse dirigente tem de acertar, porque o que a gente precisa é melhorar as condições de vida da população. Então, a disponibilidade de dados é central para melhorar a capacidade de intervenção do Estado brasileiro, que ainda deixa muito a dever em relação às políticas públicas. Nossas políticas públicas são muito impressionistas e pouco tecnicamente planejadas. A gente ainda vai falar mais ao longo da nossa conversa a respeito desse tema, essa necessidade de mais dados, de transparência desses dados. Antes eu queria voltar um pouco ao tema do menor infrator. Você estudou ao longo da sua vida acadêmica essa questão da vulnerabilidade juvenil à delinquência. E a gente tem tido nas últimas semanas no noticiário muita informação a respeito disso em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro com os arrastões frequentes e a tentativa do governo de reagir a isso de alguma maneira, tentando impedir meninos fora de situação de flagrante de chegar à Zona Sul, de chegar às praias do Rio. Aqui em São Paulo, a gente vem tendo há algumas semanas, acho que até alguns meses, um aumento do número de fugas na Fundação Casa, a antiga FEBEM. Como resolver essa questão? Como lidar melhor com essa questão no Brasil, já que aparentemente a gente vem fracassando aí em diversos estados? Essa é uma pergunta que quem puder respondê-la na sua íntegra fica milionário escrevendo livros. Mas, brincadeiras à parte, é importante a gente destacar o seguinte. Política de segurança pública aqui no São Paulo, no Brasil, no mundo, elas são quase sempre de caráter reativo. Elas reagem aos acontecimentos da sociedade, cuja a realidade é dinâmica, o crime se adapta e as instituições precisam correr atrás. Isso é uma realidade. E, na verdade, nós temos as respostas públicas frente a esses problemas, como o papel, como é que você lida com juventude e violência, juventude e crime, juventude e polícia, é algo extremamente complexo e que não pode ser resumido a uma única proposta, a uma única receita. O que a gente tem no Rio de Janeiro é um impasse muito grande sobre como você lida com dois direitos. Como que você lida com o direito da circulação, da que a população possa, eventualmente, participar possa ir à praia, porque é um direito inalienável, e, ao mesmo tempo, como que você previne violência e atos de vandalismo e arrastões. Então, isso é um dos desafios que, de algum modo, tocam fundo naquilo que o Estado brasileiro tem como missão, que é garantir direitos e paz. Agora, na verdade, como várias autoridades do Rio relatam, isso revela um pouco a fragilidade exatamente das políticas públicas, porque não incluem, não criam alternativas, você não cria situações para que você consiga trazer o jovem que
todo o direito do mundo quer ir à praia, que iniba aqueles que queiram cometer crimes e arrastões e, caso eles cometam, que sejam rapidamente identificados e punidos. Esse sistema, essa articulação ainda é muito frágil. Nossas políticas públicas no país, elas são desarticuladas. Né? Nós temos um colega meu de estudos da área, o Luiz Flávio Sapori, que é professor da PUC de Minas Gerais, chamou essa sistemática de um sistema frouxamente articulado. Então, quando você conversa pouco, quando você articula pouco, a gente abre margens para que o mundo não espera, a sociedade não espera e os problemas cresçam. Então, aqui no caso da Fundação Casa, é um pouco isso. A solução da prisão não pode ser, ou da internação, no caso dos adolescentes, não pode ser vista como a única solução. Não temos que ter ilusão de que prisão e internação são importantes, são ferramentas disponíveis para a sociedade para inibir a violência e o crime. Mas no momento que eu adoto isso como padrão, eu perco um pouco de eficiência, porque eu loto prisões, eu abro margem para a participação de facções criminosas, eu abro margem para que o sistema custe muito caro e, portanto, pese no bolso da população, porque isso tem que ser financiado com impostos. Então, no caso, como é que a gente articula, como é que a gente pensa a pena de prisão, de internação em um sistema socioeducativo como algo a ser aplicado, mas no caso que, no limite, seja efetivamente necessário e não a única receita. Nós temos o exemplo da prevenção da violência contra a mulher. As medidas protetivas estão revolucionando, com todos os problemas que ainda o movimento feminista identifica, a forma de fazer prevenção da violência contra a mulher. Não é só a prisão, não é só a cesta básica, mas uma gradação de determinadas sentenças, determinadas penas, pode ser muito mais eficiente. Acho que o que a gente precisa fazer é uma discussão profunda sobre o que o país imagina ser administrar conflitos e punição. Isso me lembra uma questão que é bastante, quase que filosófica do campo do direito, que a legislação brasileira, nossa Constituição, nossas leis, não define o que é segurança pública, não define o que é ordem pública. Então, no limite, o conceito de segurança e o conceito de ordem pública, eles são definidos no dia a dia da prática do policial, no dia a dia dos agentes da Fundação Casa e do juiz que determina, dá uma sentença judicial. O que isso traz à tona? Nós temos uma margem de discricionariedade muito grande e uma disputa gigantesca sobre o significado que lei, ordem e segurança têm para a população. Isso abre margem para o que acontece no Rio, a lei pode ser segmentada para determinados grupos e abre margem para saber quando alguém merecerá ou não ser preso. Nós precisamos avançar. Se os constitucionalistas, e aqui eu me aventuro a entrar num debate que eu não sou especialista, não sou jurista, eu sou sociólogo, se os constitucionalistas, em geral, alegam que a legislação não pode fixar de forma muito rígida conceitos, porque para você permitir que a sociedade, que é uma entidade viva, se adapta, no caso do direito penal, na questão da violência e do crime, você não ter balizas muito claras pode ser um risco, porque no limite você está dando uma autonomia que é perversa, até mesmo para a instituição que tem essa autonomia, como são, no caso, as polícias. É o policial da ponta que define o que é legal e o que é ilegal, é o policial da ponta que vai no limite, e se ele, porventura, prender alguém e for o caso, ok, nenhum elogio ele recebe, mas eventualmente ele prende alguém equivocadamente, ele acaba sendo punido. Ou seja, faltam regras para se pensar segurança pública no país. E é também muito relevante que esse modelo é nacional, não é estadualizado. Isso só mostra o tamanho da perversidade do cenário hoje do país em relação a crime, violência e segurança. Outro tema muito importante que também é citado aqui no seu artigo é a questão do número de armas que estão circulando pelo país. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo que a gente preparou.
Com a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento em 2003, o Brasil passou a ter mais informações e controle nesse setor. Segundo o artigo da Fundação SEAD, de 2004 a 2010, mais de 500 mil de armas de fogo foram entregues pela população às autoridades. No campo das apreensões, de acordo com a CPI do tráfico de armas, 85% do que é confiscado pelas polícias no país tem origem brasileira. A porção do tráfico internacional é menor, mas responde pelas armas com maior poder de destruição. Bom, Renato, tem uma informação aqui no artigo que 70% dos homicídios aqui no Brasil ocorrem por meio de armas de fogo. Então, mesmo com medidas como o Estatuto do Desarmamento, essa ainda é uma questão seríssima também, né? Sim, porque a forma como o homicídio é cometido no Brasil, a arma de fogo tem um papel fundamental. Ou seja, o controle da arma é, sem dúvida nenhuma, um mecanismo mais eficiente de você evitar mortes, mesmo com essa quantidade ainda muito alta. Um exemplo que vários colegas pesquisadores sempre dão em relação à arma é o seguinte: quando hoje em dia, você não pode estocar botijão de gás em condomínio, você não pode estocar botijão de gás na sua casa, porque você está colocando em risco não só a sua família, mas toda a vizinhança de explosão. A arma é a mesma coisa, a gente tem que ter entender que esse é um instrumento que ele é um instrumento cujos resultados são claramente extremamente danosos, não só para o indivíduo, como para a própria sociedade. Nós temos hoje um debate muito intenso no Congresso para a revogação do Estatuto do Desarmamento. Verdade. E esse debate, remetendo ao bloco anterior que a gente falava dos mitos e das verdades, sempre é muito marcado por ideologia e não por evidências. Todas as pesquisas disponíveis mostram que mais armas, mais mortes. E, infelizmente, a gente ainda discute no Congresso, não a partir dessas evidências, mas a partir de paixões e de apelos mais políticos do que a partir de indicadores, estatísticas, enfim, de que algo que poderia fazer a diferença em poupar e proteger vidas. Coisas do tipo, as pessoas teriam direito de se defender, uma coisa que realmente vai mais pelo lado da ideologia mesmo do que as evidências apontam, né? Sim, no limite a gente tem uma discussão muito profunda em relação ao que a gente espera do Estado como um todo, né, não seus múltiplos poderes, instâncias, em relação à proteção da vida. Se a gente aposta que o Estado é o espaço para resolver conflitos, a gente tem que cobrar a maior eficiência das políticas públicas. Se eu, no limite, abrir mão e dizer, olha, a população se vire porque eu estou incompetente, nos falta muito em termos civilizatórios para que a gente possa dizer que o Brasil mudou o seu padrão de desenvolvimento. É, verdade. A gente tem uma outra questão bastante importante também, que é o número de mortes em confrontos com a polícia aqui no Brasil, né? Vamos dar uma olhadinha nesse material que a gente preparou. O número de mortes em confrontos com as polícias no Brasil é muito superior ao observado em países desenvolvidos como os Estados Unidos. Entre 2009 e 2013, os policiais brasileiros vitimaram ao menos 11 mil pessoas, o equivalente ao número de mortes provocadas pelas polícias americanas em 30 anos. Os dados foram compilados pelo boletim Primeira Análise da Fundação SEAD. Quando o assunto são as despesas na área da segurança, o Brasil está no mesmo patamar de países como Alemanha e Espanha. Mas no Brasil, a taxa de homicídios foi de 26,9 por 100 mil habitantes, contra menos de 1 por 100 mil habitantes dos dois países europeus. Já a gente vai falar dessa questão dos recursos também, mas antes para a gente falar do tema das mortes em confrontos com as polícias, tem um dado interessante que está no boletim, que é o seguinte: se considerada apenas a cidade de São Paulo, as mortes por autorias de policiais significaram, em 2014, cerca de 20% do total de mortes violentas na cidade, né? Então, os dados mostram que o maior número de mortes por policiais se concentra em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Isso significa que a polícia é muito mais violenta nesses estados do que em outros, ou que os dados dos outros estados não são consistentes o suficiente? Então, não necessariamente. A gente tem, de fato, um problema de informação que, no caso, Rio e São Paulo dispõem de sistemas de informação mais tradicionais e que divulgam os dados. Então, essa é uma das questões fundamentais. Para os demais estados, nós temos problemas de informação. Até 2, 3 anos atrás,
o país discutia a letalidade policial a partir dos dados de São Paulo e Rio. A partir de um grande esforço de compilação feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que a gente começou a ter dados nacionais. Tanto é verdade que a gente conseguiu estimar que ao menos 6 pessoas morrem por dia por mortes causadas por intervenção policial. Esse ao menos é exatamente em função da fragilidade dos dados. Esse número pode ser muito maior. Então, a gente não pode comparar diretamente a realidade de Rio e São Paulo com os demais estados, porque os demais estados ainda não têm políticas de transparência tão consolidadas como nesses 2 estados. Mas isso não isenta de dizer que a Polícia de São Paulo e a Polícia do Rio têm padrões que são padrões preocupantes. E esses padrões precisam ser conectados não só à questão da morte da população, a morte do próprio policial. A média brasileira mostra que um policial do país tem 3 vezes mais chance de morrer do que uma pessoa com a média da população. Então, o que isso mostra? Nós temos ao menos 6 pessoas mortas por dia pelas polícias. Nós temos um policial brasileiro com 3 vezes mais chances de morrer do que a média da população. Mostra que o padrão de trabalho tem problemas e que precisa ser refletido. Não é simplesmente achar que a polícia má e a sociedade boa em defesa, não é achar que deixar de reconhecer que os padrões de atuação do crime, em especial do crime organizado, são extremamente perversos e violentos. Hoje os policiais correm, sim, muito risco quando vão para a rua, e aí você vira quase que uma guerra de matar e morrer. Não é o caso de São Paulo, mas tem vários estados do país onde você tem que compartilhar o colete balístico, o colete à prova de balas. Então, imagina, uma pessoa que trabalhou 12 horas com colete, tira e o cara que vai assumir tem que pôr aquele colete suado, muitas vezes fedido e assim sucessivamente. Quem assume não vai usar. Você tem uma série de problemas em relação à forma de trabalho das instituições. Só que aí uma discussão muito interessante. É sempre que uma coisa deriva da outra, então o raciocínio é um pouco mais longo. Um colete balístico, por exemplo, leva em média 8 meses para ser autorizado pelo Exército para ser adquirido pelas polícias. Eu não posso comprar, a polícia não pode comprar um colete, ela precisa de uma autorização do Exército. E o Exército leva de 8, às vezes 1 ano para autorizar a compra. Após isso é que eu posso abrir a licitação. Então, se eu comprar hoje, eu recebo provavelmente o produto entre 1 a 1 ano e meio. Então, olha a necessidade de planejamento, como a burocracia pode ser perversa nisso também. Então, o que chama a atenção? O padrão de trabalho das polícias brasileiras, em especial das polícias militares que estão ali na rua atuando, é um padrão extremamente que gera violência, tanto contra o próprio policial quanto a própria população. E isso é que precisa ser discutido. Em política pública, eu tenho eventualmente o caso do desvio individual. O policial A, ou B, ou C cometeu um excesso e será investigado e eventualmente expulso. Mas quando você tem mais de 2.200 mortes acontecendo, isso está longe de ser um desvio individual. É um problema institucional. E aí você precisava ter o quê? Como o modelo inglês, por exemplo. As comissões independentes que vão revisar o modelo de trabalho e vão recomendar. Mas isso é um passo que o Brasil ainda não avançou. Nós tínhamos que ter a condição para que grupos, sejam universidades, sejam assessorias, sejam como na área financeira nós temos as agências de classificação, as auditorias, de poder olhar e dizer, olha, a forma de trabalho precisa ser ajustada aqui, 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 porque no limite as pessoas estão morrendo, independente de serem civis ou policiais. Bom, Renato, a gente teria ainda muito assunto aqui para conversar, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais os seus esclarecimentos sobre o artigo e também todas essas reflexões importantes a respeito da segurança no país. Obrigada, até uma próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade. Obrigado.